que é o Salmo de número 46. Então, eu tinha até projetado, melhor dizendo, eu tinha até me preparado para projetar este salmo, para que pudéssemos ler uma só voz. E ainda que sejam apenas 10 versículos, eu vou pular. Nós não leremos o Salmo 46. No entanto, eu gostaria de lhe sugerir, de pedir que você estivesse aí com o texto aberto. Aliás, são 11 versículos e não 10. Salmo de número 46. E veja, a minha proposta para você nesta noite é como é que eu e você podemos viver num mundo em crise. Ainda que para você essa crise ela não tenha chegado aqui na nossa igreja, mas ela nos afeta. Nós estamos diante de uma crise política, nós estamos diante de uma crise econômica, nós estamos diante de uma crise social, nós estamos diante de uma crise moral. Crise. O mundo está em crise. Então a pergunta que eu preciso fazer, olhando para este salmo, é como é que eu vivo no mundo em crise? Salmo de número 46. Eu estou pulando aqui o texto que eu tinha colocado. Olha lá, queridos. Olha o que eu tenho para vocês. Na nossa tela. Se nós não levarmos em consideração o nosso mundo em que vivemos, se nós levarmos em consideração, até para entender e compreender este mundo, a nossa história, a gente tem que trazer à tona o século XX. Porque pensava-se que o mundo melhoraria no século XX. Porque alguém quando começou, ou as pessoas quando começaram a pensar no século XX, diziam o seguinte: olha, ele está chegando no século XX. E nós desfrutaremos de um tempo de otimismo. Ou seja, olha, há de chegar o dia em que o mundo será melhor. Nós construiremos um mundo melhor. Se pensou também que o século XX seria o século da autonomia, que é a capacidade do ser humano se autogovernar de acordo com seus padrões de conduta moral, sem que houvesse influência de outros aspectos. Não se desejou isso, se almejou isso, se sonhou com isso. Aliás, meus irmãos, pensando ainda na questão da autonomia, o mundo sonhou com um dia em que o indivíduo teria a liberdade de se conduzir, de gerir livremente a sua existência, e fazendo isto sem nenhuma interferência. Ele diz: chega de Deus, eu não quero saber de Deus. Chega de interferências externas. Eu farei as minhas escolhas. Eu decidirei por mim mesmo. Eu sou dono do meu nariz e ponto final. Quando a gente olha para o Salmo de número 46, a gente se dá conta que há muito tempo atrás, eu diria, há milhares de anos, o salmista, ele começa aqui a pintar um quadro, Salmo 46, que traz para a gente a situação, o panorama daqueles dias, que não davam, meus irmãos, lugar para esta presunção
E por que o homem é presunçoso? E por que o homem é arrogante? Porque ele quis, sim, transformar a terra num Éden sem Deus. Ele quis transformar essa terra sem o Criador dessa terra. E por isso ele é presunçoso. Por isso ele é arrogante. Ele não demonstra respeito pela soberania. E diz aqui o salmista para a gente, queridos. Vamos lá. Qual é o panorama que ele está pintando aqui para mim e para você? Qual é o quadro? Qual é a fotografia que ele traz para nós? Olhando aí para os versículos 2 e 3, ele vai dizer que nós estamos vivendo numa época em que a natureza está em desordem. Quando olhamos para a natureza, parece que ela está menos controlada. É o que ele diz aí, versículos 2 e 3, terra barata, montanhas caindo nas profundezas do oceano, mares agitados, montes tremendo violentamente. Meus irmãos, quando a gente para levar em consideração o que a mídia tem trazido para a gente percebe o que? No que diz respeito à natureza menos dominada: furacão, terremotos, vulcão, enxurradas, tempestades, tufão, tsunami. 2004 foi na Indonésia, 2011 no Japão, ondas gigantes de até 20, 30 metros, deslocando em alta velocidade, podendo atingir 1000 km por hora, que traz uma destruição total por onde elas passam. Essas ondas, natureza desordem. E aí o que sobra para mim e para você, quando levamos em consideração a natureza dos dias de hoje, e pintada lá pelo salmista, causa um mundo de triste expectativa. As pessoas, elas ficam com medo. As pessoas, elas aguardam o pior. Olha o que o salmista traz para a gente também: uma sociedade desestruturada, versículo 6. Agora, o que está por detrás dessa sociedade desestruturada? É uma família desestruturada. Aquele estupro que ocorreu, estupro coletivo, que ocorreu no Rio de Janeiro, dia desses, onde uma menina de 16 anos foi violentada por quase 33 homens. O que é que está por detrás disso, meus irmãos? Por que eu estou colocando isso para você? Porque a gente tem a tendência de fazer uma análise superficial. Há o grupo dos machistas que dizem que ela teve o que procurou, e a chamamos de safada, chamamos de alguém que não tem caráter. Ao outro lado, das feministas, que não aceitam, que não concordam com aquilo que aconteceu lá, e entendo que nós também não devemos concordar. Nós temos que ter uma visão bíblica, meus irmãos. O diabo veio para destruir, matar e roubar. E uma das propostas dele, voltada para a família, é tirar o pai da vida dessa filha. Pergunto-lhe, onde está o pai desta menina? Onde está o pai desta menina? Em momento algum, a mídia o apresentou. É possível que não haja pai presente na vida desta menina. Agora, temos dito a vocês que uma das estratégias do diabo
é interferir no relacionamento entre pais e filhos. Porque sabe uma coisa que o pai tem que fazer? O pai, quando a filha vai para a faculdade, quando vai para o trabalho, ele vai estar em casa ou no trabalho dele, orando, colocando uma cerca de proteção na vida daquela menina, colocando uma cerca de proteção na vida daquele menino. Eu faço isso com a minha esposa. Ela está lá no trabalho, eu estou orando, colocando uma cerca de proteção sobre a vida dela. Ela vai para a faculdade estudar psicologia, eu estou lá orando para que Deus coloque uma cerca de proteção na cabecinha dela. Porque tem muita coisa ali que não é de Deus, e a gente precisa tomar cuidado. Sociedade desestruturada, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo um tempo de famílias desestruturadas. E aí o que sobra? O egoísmo. O que vale é o interesse pessoal. Vivemos um tempo em que eu sirvo a mim mesmo. O outro que se dane. O que sobra, pastor? A indiferença. Não nos importamos com a situação do outro. Nós somos, sim, alheios, desinteressados, apáticos à realidade do outro. Eu não estou nem aí para o outro. Sociedade estruturada. O que sobra, pastor? O individualismo. Eu só penso em mim, não estou nem aí para você, e ponto final. Agora, meus irmãos, isso tem crescido desde as pequenas nações até o primeiro mundo. O egoísmo, a indiferença, o individualismo não é apenas uma realidade doméstica, nossa, brasileira, mas por onde quer que você caminhe por este mundo, você vai perceber a presença do egoísmo, a presença da indiferença, a presença do individualismo. Sociedade desestruturada. O que o salmista vai trazer para a gente? Ele vai falar de um mundo em guerra. Mundo de conflitos. Oposição de ideias. Você percebe segregação, que é o fruto do preconceito religioso, racial, político. Segregação. E aí você isola a pessoa, você marginaliza a pessoa. Mundo em guerra. Você vai perceber o ódio, o sentimento profundo de inimizade em relação ao outro, um rancor crescendo neste coração. Agora, aquilo que está dito lá, escrito lá, a luta às vezes começa com vizinhos, a luta às vezes começa entre os parentes, começa entre os colegas de trabalho. A bem da verdade, meus irmãos, nós estamos inseridos no espírito de guerra. E é interessante a resposta de Tiago com relação a isso. Ele vai dizer de onde é que vem as guerras. Por que há tantas guerras entre nós? Ele vai dizer que a guerra está dentro da gente. Eu sou briguento. Não me chame para uma briga, porque eu não saio dela. Mundo em guerra. A pergunta que eu preciso fazer, meus irmãos, que é para a gente caminhar aqui e não terminar muito tarde. Como é que a gente enfrenta esse estado de coisas? Qual é a receita de Deus para mim e para você? Qual é a receita do salmista? Se você olhar aí, por exemplo, nos versículos 1, 7 e 11, ele vai dizer que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, pelo fato de estarmos vivendo num mundo em guerra, é que nós temos que nos abrigar em Deus. Ele diz: se proteja, se ampare, se esconda em Deus.
podemos desconsiderar o fato de que Ele continua no controle. Jesus vai dizer isso para a gente, por exemplo, no Novo Testamento, lá no capítulo 28, versículo 20, um pouco antes de ir para o céu. Ele vai dizer: lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meus irmãos, segundo aqui o salmista, ele está sempre presente no meio do seu povo para livrá-lo dos perigos. Isso deve trazer para mim e para você segurança. Nós estamos seguros, livres dos riscos, e quando nos abrigamos em Deus. Em nome de Jesus, querido, se abrigue em Deus. Faz parte da receita também do salmista, por Deus no centro da nossa vida. Isso já foi falado na escola bíblica dominical hoje. Isso já foi falado aqui no culto, na primeira, segunda parte do culto. Não só quando cantamos, mas quando oramos. Mas isso precisa se tornar uma realidade maior na nossa vida. Se não, vejam aí o versículo 4 e 5 do Salmo 46. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que é que a gente diz aqui diante deste texto, ou diante desses versos que eu li? Amados irmãos, amados visitantes, só podemos ter alegria num mundo como este, como o nosso, de perspectivas negativas, se confiarmos e acreditarmos que o Senhor não dorme, que Ele cuida de mim e de você. E aí aqui eu tomo a liberdade de lembrar um pouco daquele filme que nós assistimos, Quarto de Guerra. Porque há um dado momento na vida do Tony, da Elizabeth, que a família deles está do jeito que o diabo gosta. Perto de uma separação, perto de uma destruição. E aí a Elizabeth descobre que a melhor arma que ela pode fazer uso para combater aquele estado, aquele momento de guerra na casa dela, é ir para o quarto de guerra, é orar. E me encanta o coração quando ela diz assim para o Tony e para nós: olha, a minha paz quem traz ao coração não é o meu homem. A minha alegria quem traz ao meu coração não é o meu homem. Quem traz alegria ao meu coração é o meu Deus. E Ele só pode fazer isso porque eu percebo, ou eu o tenho colocado como centro da minha vida. Faz parte também, meus irmãos, da receita do salmista. Como é que a gente consegue enfrentar esse estado de coisas? Queridos, você precisa saber que Deus é soberano. Versículos 6, 8 e 9. Você precisa saber que Deus continua governando com poder absoluto. Ele está acima de qualquer controle. Se não, observe aí os versículos 6, 8 e 9. E quando eu olho para esses 3 versículos, o que é que o salmista está tentando aqui dizer para mim e para você? Deus, ao seu tempo, e de acordo com a sua agenda, não é de acordo com a minha, não é de acordo com a agenda da ONU, não é de acordo com a agenda dos nossos políticos. Ele fará, sim, justiça nesta terra cheia de injustiça, mas no tempo dele.
Por último, meu amado, como é que a gente enfrenta esse estado de coisas? Nós precisamos aprender a nos aquietar em Deus. Versículo 10. Nós precisamos aprender a nos tranquilizar em Deus. Só Ele pode nos dar a paz que precisamos. O que é a verdadeira paz, meu irmão? Verdadeira paz não tem nada a ver com a ausência de guerra. A verdadeira paz não tem nada a ver com a ausência de conflitos, de ódio, segregação, preconceito. Não! A verdadeira paz advém da presença de Deus na nossa existência. É daí que vem a paz. Você pode estar inserido no mundo de guerra, no mundo de crise, mas você desfrutará da paz de Deus se você estiver se aquietando diante dele. Por isso, meu irmão, nós precisamos parar de lutar e se tranquilizar diante de Deus. Eu concluo dizendo a você o seguinte: o tempo de tribulação é tempo precioso. A gente quer correr da tribulação, a gente quer fugir do sofrimento. Se a gente pudesse, nós apagaríamos da agenda da nossa existência o sofrimento. Mas vejam o que Tiago diz, meus irmãos, capítulo 1, versículos 2 e 4. Meus irmãos, considerem letras garrafais, colocadas ali por mim, motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta em coisa alguma. Meus irmãos, então vejam, é na tribulação, é em meio ao sofrimento, que nós aprendemos a confiar, que nós experimentamos o poder da paz, e que nós podemos também desfrutar do refúgio do Senhor na nossa vida. Eu espero que seja assim na sua vida. Eu espero que seja assim na sua casa. Eu espero que seja assim por onde quer que você caminhe. Porque você tem um Deus que tem cuidado de você. Podemos orar por isso? Sei que já pastor Carlos esteve orando por nós, pastora Haroldo esteve orando por nós, mas querido, eu queria orar por você também. Sabe o que alegra o meu coração? É poder fazer parte de uma equipe pastoral que tem prazer em orar pelos seus. Eu quero orar por você agora, meu querido. Se você quiser uma oração, vem aqui na frente. Os demais, baixe aí a sua cabecinha, querido, esteja em espírito de oração, orando.